O Robson, seguidor do YouTube, me pediu para falar sobre sentimento de abandono. Ele foi criado por uma mãe muito jovem durante só 3 anos e depois ele foi passando por diversos lares. Ele foi sendo deixado em várias casas, várias pessoas foram cuidando dele e hoje ele, adulto, ele sente muita insegurança, ele sente dificuldade de se colocar na vida porque essa sensação de rejeição, de falta de cuidado impera fortemente na vida dele. Então vamos falar um pouco sobre o sentimento de abandono. Então, Robson, e você que está me ouvindo, você que também talvez sinta um pouco do abandono dentro de você. Às vezes você não precisou ter essa vida que o Robson teve de ser deixado em muitos lares. Às vezes você se sentiu abandonado até dentro de uma casa onde tinha um pai, tinha uma mãe e eles cuidaram de você razoavelmente bem, ou pelo menos estavam lá para dar o básico. Mas você sente fortemente essa dor do abandono. Muitas vezes a dor do abandono não é só criada a partir da nossa existência. Então nós entendemos na constelação familiar que as coisas que ocorreram no passado familiar, eles também podem estar influenciando na nossa dor. Principalmente se é aquela dor gritante, aquela dor que a gente sente que faz parte da nossa alma. Então, muitas pessoas que se sentem abandonadas, eles criam realmente uma personalidade de abandonado de uma forma tão forte, tão visceral, que eles não conseguem receber o apoio, o cuidado, né, seja de pessoas que gostam realmente delas, às vezes relações afetivas, e às vezes até rejeitam. Por que acontece isso? As pessoas, às vezes, no passado familiar, foram abandonadas de forma grotesca. Nós não devemos esquecer que viemos de muitos lugares onde havia pobreza extrema, outras pessoas fugiram de conflitos, fugiram de guerra, imigraram de países distantes, famílias se separaram, filhos morreram nos navios, né, pessoas foram abandonadas. Também muitos abortos ocorrem nessas histórias, nossas mães, nossas avós, bisavós, às vezes querendo ou às vezes não, abortam seus filhos, têm que deixar seus filhos. Ouvindo muitas histórias aqui no Brasil de pessoas que eu atendo, também é comum que a pobreza faz com que, às vezes, a família disperse seus filhos de uma forma assim, quase que aleatória, porque eles entendem que a sobrevivência é a coisa principal para os filhos e aí eles vão deixando os filhos em lugares onde eles acham que eles irão sobreviver de forma melhor. Muitas vezes falece a mãe ou falece o pai e aí esses filhos são deixados em outros lugares e claro que sofrem, porque o que um filho precisa? Ele precisa do pai e precisa da mãe. Ele tem uma relação carnal principalmente com a mãe. No momento que existe uma separação, é um grande trauma. Então muitas vezes a gente se separa mesmo com a mãe estando presente na nossa vida, mas ela não está totalmente presente, ela está emocionalmente abalada, ela está muito preocupada com o trabalho, com a sobrevivência, ou eles estão brigando, pai e mãe brigando muito, e as crianças vão se sentindo abandonadas dentro do lar. Mas vamos de novo reafirmar, essas dores muito fortes que a gente carrega na alma, geralmente também estão vinculadas a abandonos do passado. Como que a gente pode trabalhar isso? A constelação diz que tudo precisa ser incluído dentro de nós. Então, tudo incluído significa que a gente vai aprender a lidar com sentimentos de dor, de rejeição e de abandono. Eu sei que é difícil, eu já vivi isso muitas vezes, né? Inclusive também tem um histórico familiar complicado, existe muito abandono também na minha história familiar, e eu posso dizer que eu me reconheço vamos dizer, nesse lugar de alguém que acreditou ser uma pessoa abandonada. O abandonado vira uma parte da nossa personalidade. Então, em primeiro lugar, talvez seja até a gente dar um espaço para esse abandonado, entendendo que ele é um ente, né, que está dentro de nós, mas ele não é exatamente nós. Porque quando a gente vai analisar a nossa história, a gente vai perceber que nós fomos cuidados. Como o Robson falou, ele também foi cuidado por muitas pessoas, ele não foi abandonado, ele teve muitas rupturas. Mas por que a gente, ao invés de olhar os momentos de ser cuidado, a gente olha para as rupturas?
De novo eu falo, às vezes tem uma dor do passado que está gritando e está dizendo, olha, você foi abandonado, eu também fui abandonado. De repente um irmãozinho, de repente um aborto que a mãe teve, um aborto que a avó teve, um filho não reconhecido pelo pai que também foi deixado para lá. Então a gente fica ligado à história de abandono que não tem a ver conosco. E aí quando a gente deixa esse personagem, né, do abandonado de lado, a gente vai olhar para os nossos sentimentos, para as nossas dores. Mas olhar para os nossos sentimentos não significa entrar numa sofrência e ficar alimentando esse sofrimento. Olhar um pouquinho distanciado, perceber a realidade desse sofrimento e até se perguntar, o que você quer de mim? Então quando a gente entra, por exemplo, no abandono, o abandono é só uma palavra, mas atrás do abandono pode ter um forte sentimento de raiva. Então a raiva, ela às vezes está escondida por detrás do abandono. Quando a gente mergulha nessa energia da raiva, a gente vai perceber que pode ter raiva da mãe, porque ela nos deixou, ou pode ter raiva do pai, porque ela nos deixou. Algumas pessoas têm raiva da vida, raiva de Deus, mas é importante a gente validar. A raiva faz parte. Por quê? Porque a raiva é uma energia poderosa. Quando a gente souber lidar com o elemento da raiva dentro de nós, nós vamos ter muita força para reagir diante das intempéries da vida, diante dos acontecimentos bruscos, diante das imposições que algumas pessoas nos colocam. A gente vai aprender a colocar limites, porque o abandonado, muitas vezes, ele não sabe também colocar limites. Muitas vezes ele se deixa ser atropelado. Só que no fundo ele alimenta uma raiva, né? uma coisa muito forte dentro dele. Isso é só um exemplo. Atrás do abandonado também pode ter muita tristeza. E se a gente investigar essa tristeza com profundidade, de novo dizendo, sem entrar no sofrimento e na sofrência, né, e a gente dá um pequeno espaço para olhar para essa tristeza, nós vamos encontrar uma dor profunda dentro de nós. Muitas vezes a dor da separação da mãe, a saudade que nós temos do nosso pai, da nossa família, né, da nossa mãe, né, do nosso lar, né, que em algum momento talvez essa criança até tenha sentido com seu 1 aninho de idade, alguns meses, 2 anos, vai saber. E quando a gente entra nessa tristeza, de uma forma um pouquinho distanciada, o nosso consciente sabe que essa tristeza é algo do passado. Precisa deixar essa dor doer em nós, mas de uma forma consciente, como eu disse, porque aí essa energia vai se esvaindo. Quando a gente não lida com sentimentos que existem por detrás do nosso abandonado, nós ficamos reativos. Reativo significa, para não acessar, por exemplo, a minha raiva, então eu nem me coloco em confronto diante da vida, porque eu acredito que essa raiva vai explodir e eu vou ficar um bicho descontrolado, né? Ou, por exemplo, para não entrar em contato com essa tristeza da perda da mãe, da perda da família, eu também me coloco uma muralha em volta de mim e daí, por exemplo, eu não entro em relações com medo de ser abandonado, né? E daí eu vou evitando me aprofundar, vou evitando a intimidade, a liga, e aí nós vivemos reativos, a gente vive como abandonado pela vida, mas é importante por isso a gente olhar um pouquinho distanciado para aprender a lidar com esses sentimentos. Algumas pessoas que têm muitos traumas precisam realmente da ajuda de um terapeuta, porque é muito difícil a gente processar isso sozinho. Mas grandes passos também podem ser feitos se a gente se coloca à disposição de olhar para essas dores, para esses sentimentos e sair desses rótulos que a gente se coloca. O abandonado é um rótulo, mas a gente pode colocar o rótulo da vítima, do explorado, do abusado, do endividado, do fracassado, do viciado, enfim, a gente coloca diversos rótulos e o nosso ego assume essa personalidade que não é real, né? Então ela está calcada em coisas do passado nosso e da nossa família, e a gente anda pelo mundo de uma forma fantasmagórica. Então a gente está representando uma peça teatral que muitas vezes não tem mais sentido para a gente. Então você que se sente abandonado e percebe que esse personagem não tem mais sentido dentro de você, começa a olhar um pouquinho mais distanciado, tira o poder dele, começa a não acreditar nas histórias que você mesmo conta para você,
porque elas são histórias que só alimentam você ficar grudado, vinculado a esse passado de sofrimento e a esse rótulo de abandonado. Aí de uma forma distante, aprenda devagar a olhar para os sentimentos que estão por detrás desse ser abandonado, aprenda a lidar com eles, se for preciso, busque auxílio, né, de alguém experiente, de algum terapeuta, e aí aos poucos você vai perceber que esse personagem começa a se desfragmentar, e a gente começa a perceber, isso eu vivi na minha história, que na verdade eu não fui abandonado, na verdade eu fui cuidado. Claro que eu tive diversos rompimentos, eles foram traumáticos, mas eles não são o todo da história. Pelo contrário, eu fui muito mais cuidado do que abandonado. Os momentos de abandono são pontuais, foram vários, mas são pontuais. Agora, os momentos de cuidado, desde a minha infância até minha juventude, até hoje, eles são muitos. Fui cuidado por avós, fui cuidado por tios, depois voltei a ser cuidado pela minha mãe, meu pai tentou me cuidar um pouco, depois eu tive um primeiro casamento, tenho um segundo casamento onde eu sou muito bem cuidado, tive várias religiões onde eu fui muito bem cuidado, amigos que me cuidaram, enfim, eu sou uma pessoa extremamente bem cuidada, né? Então aquele ser, né, que se dizia abandonado dentro de mim, ele não tem uma realidade, ele estava inclusive evitando que eu tomasse posse de tantas coisas boas que eu tenho na minha vida, inclusive do meu potencial, né? Porque quando a gente se diz abandonado, a gente trava as nossas potencialidades. Então é isso, vamos olhar para esse abandonado um pouquinho distante, aprender a lidar com esses sentimentos e depois a gente vai ressignificar a história e vamos de certa forma até ter gratidão por tudo isso que a gente viveu. Esse é o meu recado desse vídeo de hoje, um grande abraço e até uma próxima.